Bom dia a todos. Esse agora é o terceiro e último dia do nosso colóquio, né? 10ª edição do Colóquio Internacional de Filosofia da Mente. E é um prazer enorme, é sempre um prazer receber o Ernesto. Então, Ernesto Perini Santos, ele é professor titular da UFMG, pesquisador, né, 1B do CNPq, e trabalha aí há muitos anos numa mistura de várias áreas, mas basicamente em filosofia da linguagem, filosofia da mente, filosofia medieval. E nessas searas, digamos que o tema dele central tem sido uma teoria contextualista da linguagem, né? Um contextualista, e vem tentando desenvolver isso aí de várias formas há muito tempo. E ontologia, eu diria, metafísica, a segunda grande área dele, desde quando na história do pensamento medieval, mas em geral, ontologia de proporções, ontologia de buracos, eu já vi ele falar de tudo, de ontologia. E essa combinação, por incrível que pareça, eu estava olhando aqui, eu fui no seu Lattes, aí eu estava olhando ali o título do mestrado do Ernesto, feito na UFMG, já há um bom tempo, né, Ernesto? A linguagem mental e a duplicidade da semântica na primeira parte da Suma Lógica de Guilherme de Ockham. Então está Guilherme de Ockham, mas está linguagem mental e duplicidade semântica. Eu falei, ele já conseguiu no mestrado ter filosofia da mente da linguagem medieval. É uma coisa impressionante. Depois, no doutorado, que ele fez na Université de Tours, tá, o título é Modalité et évidence, la description aucamienne de la connaissance. Então está aí modalidade, evidência, aí eu acho que entra a parte da epistemologia, que ele sempre mexeu. Depois ele vai publicar isso na França, né, esse livro, né, baseado na tese de doutorado, 2006. O doutorado do Ernesto foi feito em 2001, né, defendido em 2001. E foi quando eu o conheci. Então, na verdade, agora são 20 anos, Ernesto. Eu me lembro que, à época, eu era, então, um jovem aluno de graduação que fazia uma pesquisa de iniciação científica sobre conteúdo mental em Donald Davidson, eu não esqueço. E, enfim, interessado em filosofia analítica e tal. E a primeira vez que eu vi o Ernesto falar, eu falei assim, pronto, é esse cara, eu vou colar nele aqui. E ele tinha acabado de voltar ao doutorado, reassumir, né, os cursos na UFMG, e eu acho que se tivesse um GPS que marcasse os meus movimentos ali por aqueles anos, 2001, 2, 3, 4, e os movimentos do Ernesto no prédio da Fafiche, da UFMG, eu acho que ia ter uma forte correlação, porque eu ficava atrás dele, eu acho. Mas, enfim, o Ernesto certamente é uma figura que marcou enormemente a minha história pessoal e a de muitos que estudaram na UFMG naquela época. Então, é sempre um prazer. E só uma coisa, para apresentar a área em que atua o Ernesto, eu entrei no site da UFMG e vi que eles têm uma espécie de infográfico de palavras-chave em todas as publicações, né, da pessoa. E aí aparece bem grande filosofia da linguagem, isso não me surpreendeu, é a palavra-chave principal. Seguida, isso me surpreendeu, de filosofia da mente, bem maior aí até do que o Guilherme de Ockham, que vem em terceiro lugar, seguido por epistemologia, contextualismo, aí as palavrinhas vão ficando menor, parece logo abaixo linguagem mental, Donald Davidson, filosofia medieval está um pouco pequeno, hein? mas, mas, enfim, esse aí o mapa mostra um pouco assim, esse conjunto de temas que o Ernesto trabalha. Pois bem, e só uma coisa, o Ernesto, é claro, ele publicou muito em filosofia da linguagem, são muitos textos, não só históricos, né, da filosofia medieval, mas no debate contemporâneo, filosofia analítica, são muitos textos e eles estão dispersos para lá e para cá. A minha sugestão para Ernesto é que ele junte e faça um livro. É o que uma coisa comum de se fazer. Eu acho que você tinha que fazer um livro sobre contextualismo, você não precisa nem trabalhar muito, não, é só juntar o que tem. Tem Bobear, anos que eu tento fazer isso e não consigo, né? Eu acho que tá, eu comecei 3 ou 4 vezes, tá? Aí tá ruim, eu paro. Uhum. Vamos ver se você faz assim, não espera se aposentar, não, senão eu vou fazer isso como aqueles espécie de Festschrift, sabe? Um livro em homenagem. Se você não fizer um dia, eu vou fazer isso para você. Mas eu vou passar então a palavra para o Ernesto. Tá bom? Bom,
obrigado por essa apresentação gentil. Eu fico muito feliz e orgulhoso também de ter o Marco Aurélio como aluno e outros alunos também. Na verdade, os nossos interesses seguem, os meus interesses sempre seguiram muito os interesses dos alunos. Então, parte da minha dispersão, quer dizer, o principal culpado, evidentemente, sou eu, mas parte da minha dispersão vem também de tentar seguir o que os alunos fazem, e ao seguir o que eles fazem, eu acabo entrando um pouco em outras áreas também. E talvez, filosoficamente, o pouco que eu sei se deva um pouco a ter orientado o Marco. Eu vou colocar a minha apresentação aqui, share. No começo, eu não sei, vocês devem estar vendo a apresentação, não é? Então, como a gente conversou um pouco antes, os slides estão em inglês, mas eu vou falar em português. Se eu traduzir o título, eu vou perder a referência ao Radiohead, então fica só Thinking About You and Beyond You. Então, vou deixar essa referência. Se eu tivesse uma música do Cartola, por exemplo, para colocar em português, eu tentaria colocar, mas infelizmente nada me ocorreu. Eu vou, então, o plano da minha fala é o seguinte, deixa eu ver aqui. Okay. Eu vou começar falando o que é um indexical essencial, brevemente, depois eu vou apresentar o argumento do Richard Heck, que argumenta que você não é um indexical essencial. Eu vou argumentar que você é um indexical essencial, mas como vocês vão ver, essa é uma tese que é um pouco elusiva, talvez mais elusiva do que no caso de eu. E esse ponto de vista da segunda pessoa não depende do uso de você. O que vai me dar, de resto, a referência a uma segunda música, que é With or Without You, também se perderia na tradução. E, finalmente, finalmente eu vou utilizar uma expressão do linguista chamado Dan Slobin, que chama Thinking for Speaking. Eu vou explicar isso ao longo da apresentação. Primeiro, o que é um indexical essencial? Está mais rápido do que eu gostaria, não sei. Então, aqui é o texto do Perry, eu vou abaixar aqui a minha, para conseguir ler. Uma vez eu segui o rastro de açúcar no supermercado, empurrando meu carrinho de um lado do corredor para o outro, buscando a pessoa que estava com um saco de açúcar rasgado, estava fazendo uma bagunça. A cada volta que eu dava em torno do balcão, o rastro de açúcar se tornava mais largo, maior. Parecia que eu não conseguia capturar ele está passando. Então, aqui. Parecia que eu não conseguia pegar a pessoa que estava fazendo a confusão. Eu acreditava desde o início que havia uma pessoa com um saco de açúcar rasgado fazendo uma bagunça. Eu estava certo. Mas eu não acreditava que eu estava fazendo essa bagunça. Parece que isso é uma coisa que eu passei a acreditar, e quando eu passei a acreditar que eu estava fazendo bagunça, eu parei de perseguir a pessoa que estava fazendo bagunça e arrumei meu saco de açúcar. A minha mudança de crença parece explicar a mudança no comportamento. Então, tem que começar aqui de novo. Então, inicialmente, o Perry acreditava em então, um comprador com um saco de açúcar rasgado no seu carrinho estava fazendo uma bagunça, e depois ele passou a acreditar em dois. Eu estou fazendo uma bagunça. Eu não sei por que está sendo rápido. O agente não precisa... Há uma mudança de comportamento quando ele passa da crença em um para a crença em dois. No entanto, o agente não precisa enunciar dois quando ele muda as suas crenças, não mais do que ele precisava enunciar um quando ele estava buscando a pessoa com o saco de açúcar rasgado. 1 e 2 servem para classificar seus estados mentais como sentenças que ele está disposto a enunciar. Está um pouco bagunçado, não sei por que aqui. Então, vamos lá. Então, aqui a citação do Perry. Eu vou ler em inglês a citação, que eu acho que é mais fácil. We use sentences with indexicals or relativized propositions to individuate belief states for the purposes of classifying believers in ways
useful for explanation prediction. That is, belief states individuated in this way enter into our common sense theory about human behavior and more sophisticated theories emerging from it. We expect all good-hearted people in the state that leads them to say, I'm making a mess, to examine their grocery cards, no matter what they believe, what belief they have in virtue of being in that state. That to individuate belief states in this way doubtless has something to do with the fact that one criterion for being in the state should postulate, at least for articulate sincere adults, is being disposed to utter the indexical sentence in question. Então, aqui o que a gente vê nessa citação é que as sentenças são classificadores de estados mentais. Elas classificam os estados mentais porque são as sentenças que o sujeito está disposto a enunciar estando nesses estados. Uma vez com essa visão de indexicais como classificadores, a gente pode ver as teses do Perry. A primeira tese do Perry é que é uma distinção entre o que é acreditado e como é acreditado. Então, 1 e 2 expressam a mesma proposição, o que é acreditado é a mesma coisa, de maneiras diferentes, uma diferença em como é acreditado. E a diferença em como a proposição é aceita explica a mudança no comportamento do agente. Então, essas são as teses do Perry, tendo em mente o papel classificatório de indexicais. Tendo isto em vista, vamos ver o argumento do Richard Heck. Então, o Heck fala o seguinte, eu vou mais uma vez, eu vou ler em inglês as citações, vai ser mais simples. The word you has no correlate at the level of thought. If not, then the contents of the beliefs we express using the word you have very little to do with its standing meaning. I don't really know how to argue for this claim. It just seems right to me, even obviously so. Então, o que o Heck fala é que o significado da palavra você desaparece do conteúdo no nível do pensamento. Bom, ele dá uma explicação kaplaniana. O caráter de você, o significado de você, não é parte do que é dito. What is said, no sentido técnico, ou seja, da proposição expressa. Mas é um traço de expressões diretamente referenciais. A única contribuição que elas dão à proposição expressa é o seu referente, e compreender a proposição singular é compreender, e compreender a proposição singular é compreender também a proposição singular expressa por uma sentença na terceira pessoa. Então, aqui está o exemplo, mais uma vez, uma citação do Heck. Suppose someone says, you are a philosopher, speaking to someone I take myself to recognize as Bill Clinton. Did the speaker say that Bill Clinton is a philosopher? The speaker may not know that he is speaking to Bill Clinton. Moreover, my understanding of this utterance can survive my coming to doubt that Bill Clinton is indeed the addressee, so long as I still know that person is the addressee. My knowledge that Bill Clinton is the addressee thus seems to rest upon two other pieces of knowledge, that the person is the addressee and that person is Bill Clinton. It is the piece of knowledge that partially constitutes my understanding of the utterance in general, so far as knowledge of something of the form, utterance two sentences is true if and only if B constitutes understanding. It is, so to speak, only a mediated knowledge of something of that form will do so. Então, o que o Heck está argumentando é que a sentença 3, um enunciado de 3 endereçado a A, você é um filósofo, e uma sentença 4, essa pessoa é um filósofo, demonstrando A, expressam a mesma proposição singular. E compreender 3 e 4, esse enunciado de 3 e 4, é claro que é importante falar dos enunciados, ou como Kaplan fala, de sentenças em contexto, tendo A como pessoa a quem 3 é endereçado e tendo A como pessoa demonstrada em 4, expressam ambas a proposição singular A e ser um filósofo. O argumento do Heck é um pouco estranho, porque isso não tem nada a ver com a compreensão de sim, né? Que essa pessoa seja Bill Clinton é realmente relevante para a compreensão do fato de 3 e 4 expressarem a mesma proposição singular. A apreensão das condições de verdade de P, claro, é aprender a proposição singular, que é a mesma proposição expressa por 4, nas condições contextuais expressas antes. Pensar que a pessoa Bill Clinton é irrelevante. Dadas dessas condições, o argumento do Heck é que 3 e 4 são vericondicionalmente equivalentes, o que é evidentemente verdadeiro. Então, aqui, mais uma vez, o Heck
Hence, one will understand an utterance of you are a philosopher, just in case one thinks something like, that person is a philosopher. That's what the speaker is saying. To put it differently, you on this view acts as if it were a special kind of demonstrative, one that always refers to the addressee. So if you want an analysis of you, try that person to whom I'm speaking. Então, o que ele está falando é que 3 e 4 expressam a mesma proposição singular. No entanto, 6, enunciado por A, também expressa a mesma proposição singular. Então, o argumento do REC não estabelece que você, ou mesmo isto, não são irredutíveis, porque 6 também expressa a mesma proposição singular, e pelo argumento que ele desenvolveu, deveria dizer que 3, 4 e 6, nessas condições contextuais, dizem a mesma coisa. É claro que o argumento, o Carter não aparece no que é dito, na proposição expressa. No entanto, ele não desaparece inteiramente do framework teórico do Kaplan. Ele tem um argumento para explicar a significação cognitiva que recorre ao significado dessas expressões. O argumento é o argumento do Perry mesmo, não é? Então, o que a gente tem que saber é se o argumento do Perry pode ser estendido a você. A gente vai lembrar de 2 coisas, do papel classificatório de indexicais e do fato dos estados mentais classificados por indexicais serem identificados pela mudança no comportamento. Então, aqui vai o exemplo. Nós estamos carregando uma mesa juntos, você está indo mais rápido do que eu pensava. Então, eu falo, você está indo rápido demais. Bom, imagine agora que, ao invés de dizer 7, eu estou olhando para uma pessoa no espelho e não percebendo que a pessoa no espelho é a mesma pessoa com quem eu estou carregando a mesa, eu digo que essa pessoa está indo muito rápido. A gente tem que se perguntar se o enunciado de 7 e de 8, as enunciações de 7 e de 8 produzem a mesma mudança do comportamento. Mas aqui tem um traço essencialmente diferente do que do exemplo do Perry, porque tem 2 pessoas envolvidas. Tem o falante, quem enuncia 7, é a pessoa que escuta, não é intérprete de 7. Então, a gente tem que se perguntar se tem uma mudança de comportamento para quem enuncia e para quem escuta. Então, do ponto de vista de quem escuta, se a pessoa escuta 7, se você escuta 7, eu supondo que você é a pessoa com quem eu estou carregando uma mesa, você vai mudar o seu ritmo para ajustar a sua velocidade à minha. Então, você vai mudar o seu comportamento. Agora, se você escutar 8 e não se der conta que você é a pessoa, que você é o demonstratum, né? Essa pessoa está indo rápido demais, você não vai mudar o seu comportamento. Agora, se você escutar 8 e perceber que você é a pessoa que está sendo demonstrado, você vai ir mais lentamente. Aparentemente, A e C resultam na mesma mudança de comportamento, o que é uma defesa da tese de REC, que U não é um lexical essencial. Notem que o argumento não pode ser que a expressão que a proposição singular expressa é a mesma, porque isso vale também para a primeira pessoa do singular. Então, o argumento é se há uma mudança de comportamento, e aparentemente não há uma mudança de comportamento, dada a compreensão da proposição expressa, o que, de todo modo, é uma condição para a comunicação, não é? Mas não é certo que essa tese deva ser defendida. A gente deve ter em mente que você, como, aliás, isto não é para Kaplan um indexical, ambos são demonstrativos, essa é uma distinção técnica do Kaplan que não tem importância para a gente. A questão é saber se você é redutível a um demonstrativo de terceira pessoa. Não é? Então, tem esse pequeno ajuste acerca de você ser um indexical essencial. Para o Kaplan, você não é indexical, mas isto também não é indexical, mas isso não é importante. Então, em A e C, você não muda o seu comportamento pelas mesmas razões. Quando você escuta 7, você vai mais devagar por causa em virtude do seu comprometimento de fazer uma tarefa junto comigo. O que não é o caso de 8. Mas não é apenas porque você muda o seu comportamento, mas também como. Quando você escuta 7, você vai ajustar o seu ritmo com o meu. Enquanto ao escutar 8, você vai só ir mais devagar. Então, e essa diferença aparece do ponto de vista do falante. Se você escuta 7, eu espero que você vá mais devagar, então eu também vou mais devagar. Agora, se você, ao escutar 8, vai mais devagar, você vai mais devagar e eu tropeço, porque eu não espero a mudança, eu não espero mudar o meu comportamento em virtude dos efeitos da minha enunciação de 8. Essa diferença, evidentemente, decorre do fato de 7, mas não 8, ser parte de uma ação conjunta. Então, a mudança que existe, a mudança no uso de
você é uma mudança, é o efeito que é uma enunciação de uma sentença da segunda pessoa tem sobre uma ação conjunta. Só que, então, meu segundo exemplo musical, With or Without You, então, não depende do uso não depende do uso de você. A expressão, então, vamos só para voltar, a expressão indexicável essencial não trata de um fenômeno linguístico. Na história do Perry, o comprador não precisa dizer eu estou fazendo uma bagunça, nem precisava ter dito essa pessoa, o comprador com um saco de açúcar rasgado está fazendo uma bagunça. Então, a gente vai lembrar que indexicais classificam estados mentais em virtude de serem sentenças que um adulto sincero, como o Perry fala, está disposto a enunciar nesses casos. Mas as ações não precisam ser linguísticas. Então, aqui, mais uma vez, o Perry, eu vou pular essa citação do Perry, mas o que ele fala, bom, que a explicação é feita pela distinção entre como e o que é acreditado, entre estados mentais e o que é acreditado. Então, mais uma vez aqui, essa citação vai tratar do papel classificatório de indexicais. Bom, então a gente não deve esperar tampouco que, no caso de você, a gente esteja classificando comportamentos linguísticos que envolvam o uso da palavra você. Então, eu poderia ter o mesmo efeito. Eu poderia gritar para você, falar para você, em vez de falar você está indo rápido demais, eu poderia dizer, ei, rápido demais. Eu poderia atingir o mesmo efeito simplesmente indo mais devagar. Há mais uma maneira de coordenar as ações linguísticas ou não linguísticas. Então, aqui, esse efeito não linguístico que o comportamento assim classificado seja não linguístico se estende também para a palavra você. Isso não é como é o caso, já era o caso de eu, não é? Mas, mesmo se nós rastreamos comportamentos que podem não envolver o uso da sentença de segunda pessoa, no caso de você, talvez seja importante ter uma visão própria de interações linguísticas. Talvez o ponto de vista do REC tenha a ver com a visão que ele tem da linguagem. Então, aqui uma citação do REC. I mean to deny that there is any such thing as an essentially indexical second person belief. Que é a tese dele, não é? The phenomenon of the second person is a linguistic one, bound up with the fact that utterances, as we make them, are typically directed to people, not just made to the cosmos. If there were speakers of a language who never directed their utterances to their fellows, they would have no use for the second person. Essa citação é um pouco estranha. Bom, inicialmente, o que é o fenômeno linguístico? A gente pode falar que é um fenômeno do código linguístico, e nesse caso, se o que o REC está falando é que existem línguas sem uma expressão dedicada à segunda pessoa, ele está certo. Ou ele está falando do comportamento linguístico. Então, nesse caso, só para voltar, ele está falando a ideia que ele está falando, talvez o que ele tem em mente, que como o REC não parece ter em mente exatamente línguas diferentes do inglês, eu não sei se ele tem em mente o fato de haver línguas, ou do português, aliás, o fato de haver línguas que não têm uma expressão dedicada à segunda pessoa. Existem tais línguas. O problema não é esse. Talvez ele está falando do comportamento linguístico, o que ele tem em mente é o fato de... Ele está imaginando linguagens nas quais as pessoas não falam umas com as outras. Então, isso é um problema do comportamento linguístico, não do código. Bom, nesse caso, eu acho que o REC não está certo. Quer dizer, por um lado, interações face a face são essenciais para o que é a linguagem, tanto do ponto de vista filogenético quanto do ponto de vista ontogenético. Eu talvez, tanto dito de outra maneira, talvez o REC tenha em mente a língua como um órgão do pensamento, como se diz. Eu penso que a linguagem e a evolução da linguagem e a sua aquisição são explicadas pelas línguas como ferramentas de comunicação. Então, a ideia que pode haver línguas nas quais os falantes não falem uns com os outros é uma ideia falsa. Isso não existe. Como que a gente vai rastrear, então, os usos da segunda pessoa sem o uso da palavra você? Então, tem 3 fenômenos que a gente vai ver: escolha de palavras, ciclo de aceitação do Clarke e os fenômenos de reparação de correção. Não é? Então, primeiro o uso de palavras, os exemplos são relativamente curtos. Então, se o João e Joana têm só um conhecido chamado Hans,
eles podem utilizar o nome Hans para referir-se a essa pessoa. No entanto, se eles conhecem duas pessoas que se chamam Hans, o jogador de futebol e o marinheiro, e isso é parte do common ground, que eles conhecem essas duas pessoas, eles escolherão uma maneira de referir-se a uma delas, por exemplo, Hans, o marinheiro. Se o contexto da conversa não for suficiente para fazer isso, por exemplo, talvez os dois estejam olhando uma foto de Hans, o marinheiro, nesse caso, basta falar Hans. A escolha mesma das palavras não é mera expressão da proposição singular que o falante tem em mente, mas resulta de ela ter em mente, dela considerar o que ela considera ser o ponto de vista do seu interlocutor. Mas, na verdade, isso ainda é uma visão estática do que acontece. E existem o que o Robert Clark chama de ciclo de aceitação. Ciclo de aceitação são um esforço mútuo para estabelecer a referência como parte do common ground. Então, e aqui também aparece a centralidade da segunda pessoa na maneira como a conversa se desenrola. O falante segue os efeitos da sua contribuição e o ouvinte responde ao que foi dito. Então, aqui uma citação do Clark e Wilkes Gibbs, onde eles apresentam isso. The basic process, which might be called the acceptance cycle, consists of a presentation plus its verdict. Let X, Y, and Z stand for noun phrases or their emendations. A presents X and then B evaluates it. If the verdict is not positive, then A or B must refashion that presentation. The process can offer a repair, an expansion, or replacement. The refashioned presentation is evaluated and so on. Acceptance cycles apply iteratively with one repair, expansion, replacement after another until a noun phrase is mutually accepted. With that, A and B take the process to be complete. Aqui é um exemplo de um diálogo do Clark, ele mesmo. Também eu vou ler em inglês para não perder o ritmo do diálogo. Well, I was the only one other than the Fords, Holmes Ford, you know, the cellist. Oh, yeah, she's the cellist. Yes, well, she or her husband were there. Essas duas frases foram enunciadas conjuntamente. Então, há uma introdução por A de uma referência, que são os Fords, ele procura a confirmação por parte de B. Se ele sabe quem é, B confirma, ele fala, eu sei de quem você está falando, então ele fala o que ele quer dizer. Isso é uma maneira de ter uma second person tense. Esse ponto de vista aparece aqui na última enunciação da primeira linha, não é? Na segunda linha aqui, you know. Então, no entanto, não é necessário, quer dizer, isso é um desenvolvimento possível do diálogo sem a frase você. E, no entanto, o ciclo de aceitação também reflete o fato de que a pessoa tem o seu interlocutor em mente. Na escolha de palavras, ele fala the Fords and the Cellist, ele está escolhendo palavras que ele pensa que serão necessárias, serão suficientes para que veja de quem ele está falando, ao mesmo tempo em que espera o papel de B dizer quando que ele reconheceu, não é? Então, uma vez feito isso, eles podem continuar a conversa. O que quer falar é que a senhora Holmes Ford e o marido dela estavam lá, que é a enunciação de baixo, que é a última enunciação. A sentença na segunda pessoa é a maneira natural para A se engajar no ciclo de aceitação, se ele escolher um enunciado plenamente sentencial. Ela não entraria no ciclo de aceitação sem monitorar as reações do seu interlocutor e agir de acordo. Assim como B também tem o mesmo papel, B também tem ponto de vista da segunda pessoa, na medida em que ele indica quais são as palavras. Se as palavras são suficientes para estabelecer a referência a um objeto. Esse ciclo de aceitação, o que parece, então, o que o Perry diria, bom, se colocasse isso em uma sentença completa, ele utilizaria uma sentença da segunda pessoa, inclusive aqui tinha uma sentença da segunda pessoa, que é uma sentença epistêmica, que é precisamente o que move o ciclo de aceitação, não é? Mas, na verdade, a coisa pode ser diferente, porque a correção não é apenas, inicialmente a correção não é apenas desencadeada pelo que o falante pensa que o seu interlocutor pensa, e muitas vezes não a escolha de sentenças na segunda pessoa não é a melhor escolha. Há uma responsabilidade distribuída para a construção do common ground,
E como a gente vai ver nesse exemplo do Enfield, então aqui também esses dois diálogos do Clarke e do Enfield são diálogos reais, né, registrados por eles. Então, como a gente vai ver nesse caso. Então, aqui é uma ligação para um diretório de informações na Inglaterra, não é? Então, Directory Inquiries for which town place in Cambridge? What's the name of the people? It is the Shanghai restaurant. It's not in my directory. I know it exists. It's Cambridge 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. That's right. Thank you very much. Thank you. Goodbye. Então, aqui, a gente vai prestar atenção nessas sentenças. Aqui é uma pergunta por parte da pessoa que chamou. Então, ela está pedindo uma confirmação por parte do operador, não é? O que é interessante aqui? O que é interessante é que, como o Enfield mostra, a escolha de palavras, há várias maneiras de se começar uma reparação, uma correção. A escolha de palavras, ele poderia ter dito pardon. Se ele tivesse dito pardon, então, eu vou voltar aqui, a interação teria sido esta. It's Cambridge 1, 2, 3, 4. Pardon, it's Cambridge 1, 2, 3, 4. A resposta do operador seria mais longa. Então, por que ele escolheu só repetir os números? Ele escolheu repetir os números para diminuir o tempo de reação e para diminuir a quantidade de trabalho pedido do seu interlocutor. Então, dado a troca de turnos muito rápida numa conversa, a média de troca de turnos através de línguas é de 500 milissegundos, então, as sentenças maiores só são utilizadas quando não há escolha. E a escolha que ele fez ao invés dessa, indica que ele fez o caminho até onde ele sabe que é Cambridge, e pediu a mínima correção possível por parte do seu interlocutor. O que é interessante? Então, aqui o Enfield, explicando esse ponto, ele fala o seguinte: we measured the cost paid by the two people involved in all our examples, and we found that the tendency holds across languages. The result shows that regardless of the language being spoken or the culture in which it is spoken, people opt to be more specific in initiating a repair, and by doing so, they reduce the amount of effort the other person has to go to in order to fix the problem. Foi exatamente o que a gente viu, não é? Então há um espaço de escolha de palavras. A gente sempre pode perguntar por que a escolha dessa forma particular. E essa escolha dessa forma particular não pode ser vista apenas do ponto de vista de um falante isolado. E, na verdade, então, aqui, mais uma vez, o Enfield, we found, in a research across 12 languages from around the world, that other-initiated repair is happening all the time. Our global sample of more than 2,000 of these sequences show that one such sequence occurs on average once every 84 seconds in informal conversation. A primeira coisa, quer dizer, esse fenômeno é um fenômeno que atravessa as línguas tendo ou não tendo um mecanismo dedicado à segunda pessoa, específico à segunda pessoa, e é uma contribuição, é a construção conjunta do common ground. O que acontece é que a escolha das palavras depende, então, dessa construção conjunta do common ground, e não depende do uso do uso das segundas pessoas. Então, se a marca do indexar essencial é que nós podemos contrastar comportamentos por sentenças que seriam mais naturais, por enunciações mais naturais em diferentes casos, então elas são marcas distintas, porque, evidentemente, é mais natural falar para um interlocutor você pode repetir o que você disse do que esta pessoa pode repetir o que ela disse. Mais uma vez, tendo em mente que isso não implica no uso da palavra você. Na verdade, muitas vezes, o uso da palavra você sequer é recomendado. Quer dizer, no exemplo do diálogo no telefone, a escolha é mais, então, para voltar aqui, a escolha é mais curta possível. Então, a escolha registrada é essa. 1, 2, 3, 4, 5. E não, it is Cambridge 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é um tipo de second person tense no qual o uso da palavra você não seria natural. Que seria, can you repeat what you just said? Então, não é isso que ele faz. Ele escolhe o ponto mais curto pela contribuição mais curta possível. Ele faz o caminho, tanto que ele sabe, para que seu interlocutor faça o menor esforço possível
para respeitar o ritmo rápido de uma conversa. Então, mais uma vez, isso é o funcionamento do indexical essencial como classificador. Isso é um tipo de thinking for speaking. Essa expressão do linguista chamado Dan Slobin, o Slobin fala o seguinte: the activity of thinking takes a particular quality when it is employed in the activity of speaking, in the evanescent time frame of constructing utterances. Então, esse time frame da construção de enunciados é muito importante, como a gente viu para a escolha das palavras, como a gente viu no exemplo do Enfield. Então, in the evanescent time frame of constructing utterances in discourse, one fits one's thoughts into available linguistic frames. Thinking for speaking involves speaking those characteristics of objects and events that fit some conceptualization of the event and are readily encodable in language. Então, a gente vai fazer um pequeno desvio aqui. Então, o exemplo do Slobin são línguas que têm marcadores evidenciais, nos quais você tem que falar, você falar sobre alguma coisa envolve você marcar gramaticalmente o modo como você conhece aquela coisa, pela experiência, por ver alguma coisa, por ouvir falar, por ter inferido. O exemplo dele é o turco, que é uma língua que tem marcadores evidenciais. Esse é um exemplo da Fossa e da Boroditsky. Ele tem um artigo no qual eles contrastam espanhol e inglês, e um outro no qual elas contrastam japonês e inglês. Então, o que elas mostram é que, para eventos acidentais, os falantes de inglês lembram-se mais facilmente do agente responsável pelo evento do que falantes tanto de japonês quanto de espanhol. E a explicação delas é que a descrição em inglês é mais agentiva. She broke the vase. Em contraste com o espanhol, se rompió el florero. Então, se lembram melhor do agente. A explicação que a Boroditsky e a Fossa sugerem é que as línguas fornecem maneiras de se prestar mais atenção no agente, levam ao falante a prestar mais atenção no agente, quer por uma descrição subvocal, ou seja, a pessoa fala na cabeça dela, e então, como ela fala na cabeça dela, a frase tem um agente ou não tem um agente, quer pela criação de vieses atencionais pela prática linguística ela mesma. A palavra essencial para mim é a palavra atenção. Então, diferentes códigos linguísticos levam as pessoas a prestar prestar atenção a aspectos diferentes da cena. Evidentemente que isso não significa que as pessoas tenham, que elas não possam prestar atenção no que não é primed pela língua que elas falam, mas é uma tendência de se lembrar mais facilmente, por exemplo, nesse caso, do que em outros casos. Tem casos mais radicais do que isso, a gente pode falar disso depois. Então, o que eles argumentam é que diferentes línguas levam seus falantes a prestar atenção a diferentes aspectos da situação. A fonte da evidência para línguas marcadores evidenciais, verbos que codificam a trajetória ou a maneira de movimento, descrições mais ou menos agentivas, assim por diante. A minha sugestão é que pensar sobre a segunda pessoa é um tipo de thinking for speaking. Inicialmente é mais do que meramente representar a situação, mas é explicado pela natureza da atividade que é uma conversa. Mais precisamente, o falante presta atenção no seu interlocutor e reage aos múltiplos feedbacks que o seu interlocutor dá. No entanto, esse thinking for speaking não é próprio a uma língua específica, como a gente viu no exemplo como o Enfield mostrou. Então, o thinking for speaking da atividade linguística ela mesma e não do código linguístico. A palavra, mais uma vez, importante, a palavra atenção. Isso aparece no quadro pluriproposicionalista do Kepa Korta e do John Perry. Então, o que a gente vai ver é como a razão de se ter vários conteúdos, de se ir além do conteúdo referencial, é precisamente levar em conta os diferentes níveis de formação que são tidos como comuns pelos participantes. Então, mais uma vez, o quadro pluriproposicionalista é um quadro que vai fornecer diferentes conteúdos para classificar diferentes comportamentos conversacionais das pessoas. Então, mais uma vez, uma citação do Perry, dessa vez de 2019. We do many things when we utter a sentence in addition to expressing a proposition. And what we can do differs among sentences that express the same singular proposition. A gente vai lembrar que o argumento do REC parecia ser
que this person is a philosopher e you are a philosopher, não tem uma diferença comunicacional porque a proposição singular expressa é a mesma. Bom, isso não pode estar certo, porque isso bloquearia, ou pelo menos não pode estar certo. Para quem aceita a tese do indexicável essencial, não pode estar certo, porque a primeira pessoa do singular também expressa uma proposição singular. Mas, na verdade, a diferença vai mais longe do que isso. Então, vamos lá. Suppose we are talking and someone is walking towards us, clearly intending to join our conversation. I suspect you don't recognize her, and I say Deborah Satz is going to join our conversation. I intend for you to learn her name. Então, aqui são os dois conteúdos dessa enunciação de 10. O conteúdo referencial, que é a proposição singular, Deborah Satz is going to join our conversation, e um nível de conteúdo reflexivo, que é that the person the convention exploited by the author of 10 permits one to designate by Deborah Satz is going to join a conversation. Então, por que o enunciado, o que esse conteúdo reflexivo faz? Que essa enunciação de 10 não tem como objetivo que o falante, que o interlocutor, aprenda a proposição singular, mas que ele apreenda o nome da pessoa que está se aproximando. Mas isso, evidentemente, só pode ser o caso se eu pensar que o conteúdo relevante para a explicação da conversa é um conteúdo que envolve o nome, o fato da pessoa que se aproxima se chamar Deborah Satz. Mas essa 10 não é uma frase metalinguística, a pessoa que está se aproximando se chama Deborah Satz. No entanto, é o conteúdo que eu quero que seja aprendido. Então, tem vários conteúdos para explicar os diferentes objetivos conversacionais que envolvem levar em conta o ponto de vista da pessoa. I can only intend you to grasp. Então, aqui, mais uma vez, eu só posso esperar que você aprenda o conteúdo reflexivo se eu pensar que você não sabe o nome dela. O conteúdo que a pessoa tem intenção que passa a fazer parte do common ground depende do que ela pensa como sendo conteúdo informacional do estado, o conteúdo informacional do interlocutor. Então, isso envolve o ponto de vista uma second person stance. Isso, de resto, aparece explicitamente nessa citação mesma do Perry. Então, mais uma vez, suppose you're talking and someone is walking towards us, clearly intending to join our conversation. I suspect you don't recognize her and say Deborah Satz is going to join our conversation. I intend for you to learn her name. Então, vou concluir. Então, o conteúdo, quer dizer, qual é a conexão do quadro pluriproposicional com o nosso problema? Aqui, mais uma vez, o Perry e o Corta estendem o papel classificatório da noção de conteúdo e, na explicação de interações conversacionais, o falante tem em mente, pensa naquilo que é aprendido, naquilo que ele pensa que o seu interlocutor sabe. Então, as observações finais, num sentido, considerar que você é um indexicável essencial não é uma extensão exagerada do argumento do Perry para eu, aqui e agora. Existem padrões de comportamento diferentes associados com enunciados de sentenças de segunda e terceira pessoa. Talvez a conexão entre o uso de você e as diferentes maneiras nas quais o ponto de vista da segunda pessoa se expressa sejam mais elusivos, sejam mais evanescentes. E algumas vezes, talvez seja mais importante ainda, o uso da sentença da segunda pessoa é excluído quando se tem em mente o ponto de vista da segunda pessoa, o que é o caso dos exemplos do Enfield, não é? Paradoxalmente, é mais fácil entender o caráter de eu como indexicável essencial porque não há ação linguística envolvida no exemplo do Perry. Então, não há uma constraint linguística no caso do comprador, ele não fala nada. Então, o eu é mais facilmente visto como indexicável essencial porque a gente não pensa que há algo que seja de fato dito. De todo modo, sentenças com eu são sentenças que o falante está disposto a enunciar quando ele pensa sobre o que seu interlocutor pensa, se ele escolhesse enunciar uma sentença plenamente sentencial, guardando em mente que talvez o movimento conversacional mais natural não seja um fully sentential speech act, precisamente em virtude do second person stance. Então, para concluir, a maneira como a conversa se desdobra pode ser explicada apenas pelo fato de que o falante considera o ponto de vista do seu interlocutor, isso é, ele tem o ponto de vista da segunda pessoa. Esse ponto de vista é mais naturalmente expresso
por sentença de segunda pessoa, em contraste com sentença de terceira pessoa. No entanto, o que é explicado dessa maneira pode não envolver o enunciado de sentença da segunda pessoa. O ponto de vista da segunda pessoa é um tipo de pensar para falar que pode ser modelado no quadro pluriproposicionalista. É isso, obrigado. Bom, ótimo. Muito obrigado, Ernesto. Eu vou abrir agora para as questões, antes de eu passar a palavra aí para as perguntas. Eu fiquei vendo aquela parte que você apresenta uma medição assim, da eficiência, digamos, economia conversacional e quantas vezes nós usamos, né, termos de correção que você falou e tal. E se a gente fizesse um estudo de uso da locução, né, digamos, você, eu fiquei pensando, o mineiro, quando ele contraiu para ser, provavelmente a gente faz um uso mais amplo. Eu diria que o mineirês é uma língua conversacionalmente mais eficaz do que o português convencional. Mas eu vou passar a palavra agora. A Mariana estava com a mão levantada, mas baixou, né? Então ela deve ter se Eu só fiquei curiosa, é uma pergunta de esclarecimento, se dentre as línguas em que foram feitos aqueles experimentos está a língua portuguesa. Eu acho que não. O Nick Enfield é um linguista muito interessante, ele trabalha na Austrália, ele fez com várias línguas de várias famílias linguísticas. Eu não sei se o português tem um comportamento muito diferente, eu não sei, de outras línguas que ele estudou, mas eu acho que não. Quer dizer, a distribuição linguística de línguas que ele fez respeitou a variação de grupos linguísticos. Certo. Então, esse... É que eu tentei, por exemplo, traduzir aquela frase do casal para o português com aquela coisa sincopada, né? E fiquei pensando se seria realmente possível, mas é só uma curiosidade. Obrigada, Ernesto. O estudo do Enfield é um estudo de corpos. Então, são línguas que são gravadas, são gravações de conversas que são depois anotadas e tudo. Mas cada língua tem... Eu acho que ele não usou o português, não. Eu posso estar enganado, mas eu acho que ele não fez o português, não. Então, Leonardo, Lana, depois Sâmara. Pode ir, Leonardo. Peraí, Maria Eunice, você está levantando a mão porque... tá. Você não tem mão para levantar aqui mas eu vou te anotar aqui, então, em seguida. Pode ir, Léo. Desculpa primeiramente o barulho aqui tem criança passando, aquilo, né? Então, segundo, parabenizar o Ernesto pela belíssima apresentação, adorei. Eu acho assim, eu vou me inspirar para construir a segunda parte do texto que eu esbocei antes de ontem, né? Que eu acho que é complementar. Eu adorei. Eu acho que de uma perspectiva nativa eu vejo muitas conexões, muita relação, professor, né? Eu gostaria de ouvir de ti que ideias que você pode me dar nesse sentido. Não sei se você viu minha apresentação, né? Ou se não, bom, a minha apresentação foi muito baseada na teoria nativa. Eu gostaria de saber um pouquinho a sua percepção sobre essa relação do que você falou, né? Sobre a referência como um fenômeno aí coletivo, né? É isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Leonardo. Como eu disse antes da gente começar, eu estou com a semana muito cheia ainda. É a última semana que está cheia para mim, de levar filho na escola, fazer coisas assim, então eu não tenho conseguido acompanhar. Eu peço desculpas. Eu estou fazendo o máximo possível para acompanhar. Eu vou participar de um congresso na semana que vem ainda, que não está pronto. Eu estou dando aula também na graduação e na pós, então está uma semana super cheia para mim. Eu peço desculpas por não conseguir acompanhar. Bom, dito isso, eu acho que tem, como eu disse, quer dizer, eu falo que eu sigo os meus alunos em filosofia da mente, isso é verdade, eu não sou um filósofo da mente. Eu não entendo muito disso. Agora, eu acho que existem conexões, quer dizer, se eu tentei explorar um pouco essas conexões, eu publiquei um artigo recentemente, na verdade nem foi publicado ainda, mas já está disponível na Mind and Language, sobre constituintes inarticulados. Nesse artigo, eu tento fazer uma conexão com... Eu acho que tem uma ponte mais clara com teorias inativas. Agora, eu não saberia, na verdade, explorar mais além do que está nesse artigo. Então, se você
der uma olhada, talvez você encontre pistas maiores, mas a minha visão sobre isso é mais ou menos o que está naquele artigo, que você encontra no site da Mind Language. Agora, a Samara. Pessoal, obrigada pela sua exposição. Toda vez que eu aprendo contigo, aí às vezes eu fico pensando assim, nossa, mas é tão óbvio. Mas é isso que eu acho que o filósofo deve também, assim, quando a gente percebe as coisas com clareza. E aí eu quero te perguntar se eu percebi claro. Quando você falou dos indexical, às vezes... Não, o que eu quero entender é o seguinte, para mim parece que todo indexical essencial, ele está implicitamente mesmo na comunicação. E aí você apontou isso muito bem, só que aí às vezes ele precisa ser fixado. É isso que o senhor quis mostrar? Obrigada, te admiro muito sempre. Bom, obrigado. O argumento do Perry é que existe um comportamento específico que é classificado por sentenças na primeira pessoa. Então, só que que é o exemplo do Perry, ele está dando a volta em torno do... Está andando no supermercado com um saco de açúcar rasgado, ele está procurando a pessoa fazendo uma bagunça, e quando ele se dá conta, ele fala, eu estou fazendo uma bagunça, e conserta o carrinho. Então, ele vai classificar, contrastando o comprador está fazendo uma bagunça, eu estou fazendo uma bagunça. Bom, uma coisa importante de se entender no exemplo do Perry é que esse é um uso classificatório, e não envolve, ele não precisa falar nada. Ele não está dizendo que ele disse a si mesmo, I am making a mess. Ele não diz isso, ele fala explicitamente, eu não sei se isso sempre é compreendido. Bom, nem todo comportamento envolve esse contraste. Então, a gente pode pensar que, no sentido muito genérico, talvez sempre haja o sentido da agência envolvida em toda a ação. Agora, nem todo comportamento envolve esse contraste. Então, eu não sei se o eu está implícito em todo ato comunicativo. Quer dizer, na verdade, eu acho que não. Ou mesmo em todo ato. Quer dizer, só no sentido muito genérico, de maneira que perde a especificidade mesmo do argumento do Perry. Não é? Por exemplo, agora que eu estou falando com você, eu não tenho nada especificamente na primeira pessoa no que eu estou falando, embora eu seja o agente. Né? Agora, se eu me der conta que eu estou com uma coisa na minha cabeça e faço assim, eu falo, tem alguém com uma coisa presa na cabeça. Eu falo, eu sou a pessoa com a coisa presa na cabeça, e eu faço assim. Então, nesse caso, a gente vai ter o contraste do Perry. Pois bem, eu vou passar a palavra agora para Maria Eunice, depois o André. Maria Eunice, na verdade, ela não tem mão no Zoom, mas ela já tinha levantado a mão, depois o André. Pode ir, Maria. Bom, muito obrigada, Ernesto. Achei sua palestra assim brilhante. Esclareceu muitos pontos, mas eu tenho ainda uma dúvida que me percorre há muitos anos. Bom, a mensagem que você me passa é que no ato comunicativo, então, pensar sobre a segunda pessoa é tentar explicar o que o falante presta atenção no interlocutor. Né? No caso de falantes de segunda língua, quando you're not your second language, a gente sempre tem essa experiência de que tem um descompasso entre, principalmente quando você está começando a falar, parece que o outro fala muito rápido e tal, mas mesmo quando você tem falantes que já se habituam, às vezes, com a linguagem, às vezes há esse desencontro. Eu estava me lembrando de um holandês que foi numa padaria, nós estávamos juntos, ele falou, eu queria pauzinho. Aí a moça falou, o quê? Ele repetiu, eu queria alguns pauzinhos. Aí eu falei, moça, o que uma pessoa vem fazer numa padaria? O que ele está querendo comprar? Ele está querendo comprar pãozinho, né? Então, o que acontece aí com esse desencontro para os falantes de uma segunda língua, mesmo quando a pessoa ainda tem um certo domínio? Será que é o caso, isso que me ocorreu na sua fala, que, na verdade, o holandês não estava muito prestando atenção no interlocutor? Ele deveria ter apontado, ter ajudado um pouco o interlocutor, sabendo das suas deficiências, para ajustar um pouco o ritmo. Bom, mas, enfim, essa pergunta. O que acontece em second language? Eu acho que é um problema de coordenação. Obrigado pela pergunta. É um problema de coordenação. Quer dizer, no caso, tal como você descreve essa situação, teve um problema do falante
mas um problema do intérprete também, que, como você bem disse, ela podia ter pensado que ele, evidentemente, queria pães. O que eu acho, quer dizer, a minha experiência como falante de segunda língua é que a gente utiliza mais ferramentas comunicacionais. Você repete, você aponta, você utiliza expressões redundantes, às vezes, né? Uma maneira de aumentar a chance de uma ação dar certo é utilizar expressões redundantes. Mas a gente tem várias maneiras de coordenar. E como a apreensão do código é imperfeita, e às vezes até a apreensão do modo como se dá essas interações, esses descompassos podem ocorrer. Mas eu acho que é só um problema de coordenação. Dito de outra maneira, eu não acho que existe uma situação na qual, pelo mero fato das pessoas falarem em línguas diferentes, haja uma desconsideração do ponto de vista da segunda pessoa. Agora, dito isso, eu acho que existem situações em que isso não ocorre. Por exemplo, as pessoas podem ser por razões hierárquicas, por razões de desrespeito, podem não levar em conta o ponto de vista do outro. Por exemplo, falando com uma pessoa sem se preocupar se ela está entendendo o que ela está falando, sem se preocupar se ela conhece as palavras, não é? Mas isso eu não acho que isso tem a ver com uma diferença de língua. Isso pode ocorrer na mesma língua. Por exemplo, uma maneira de desrespeitar o outro é escolher palavras que a outra pessoa não vai entender. Mas isso pode ocorrer em falantes de línguas diferentes ou falantes da mesma língua. Então, eu entendo que isso mostra que isso não é um fenômeno propriamente linguístico, mas um fenômeno da interação. Então, eu acho que existem situações em que há um desrespeito do ponto de vista do outro e há rupturas comunicacionais. Agora, eu acho que isso tem a ver mais com a ética da comunicação, por assim dizer, do que com o domínio do código. Obrigada. Não sei se eu respondi a sua pergunta. André? Muito bem, Ernesto, eu gostei muito. Só para checar se eu entendi bem a sua estratégia para mostrar que o you, o você, é um indexical essencial. No final da sua apresentação, você recorre ao conteúdo reflexivo. Isso é parte da sua estratégia. Porque o que eu estranhei um pouco é que o conteúdo reflexivo é uma proposição geral. Normalmente começa pelo artigo definido, e a estratégia do Perry recorre ao que ele chama de proposição russelliana, a mesma coisa que proposição singular, mostrando que ela não pode ser parafraseada de modo a eliminar o eu. Então, qual o motivo de recorrer a uma proposição, quer dizer, um conteúdo reflexivo, que o Perry chama de conteúdo reflexivo como parte de sua estratégia argumentativa? Obrigado, André, pela pergunta. É uma evolução do pensamento do Perry. Quer dizer, o argumento indexical essencial, o artigo, se não me engano, é de 1979. Não é? Isso. O quadro pluriproposicional, ele começou a desenvolver, eu acho que o livro dele, Reference and Reflexivity, é de 2001. Mas de maneira interessante, na verdade, a ideia de conteúdos como ferramentas de classificação aparece no livro do Perry com Barwise, Situations and Attitudes. Ali também eles falam que proposições são ferramentas de classificação. Então, o que eu acho que tem em comum com o que o Perry fala no Essential Indexical? O que tem em comum nesses três momentos do que ele escreve, que proposições são ferramentas de classificação. Então, quando ele fala, a pessoa passou a acreditar, I am making a mess, ele não está dizendo que a pessoa disse, eu estou fazendo uma bagunça. Não é essa a tese dele. Ele utiliza uma estratégia disposicional para falar, a pessoa está disposta a dizer isso. Isso ele fala desde 1979.
E o que ele vai falar é que as proposições singulares, como você se lembra, são insuficientes para explicar essa mudança de comportamento. É estranho o argumento do REC, porque o argumento do REC contra você, como indexical essencial, perde a especificidade da primeira pessoa. Então, eu fico até relutante, na verdade, uma relutância que eu tenho de avançar um pouco com esse argumento, é que eu acho que eu perdi alguma coisa do argumento do REC. Eu não entendi o argumento do REC, porque ele é tão obviamente errado que alguma coisa eu não entendi no que ele escreve. Ele não pode estar falando isso. Só um comentário, talvez o REC perdeu alguma coisa no argumento do Perry. Pode ser, mas eu vou pensar antes que talvez eu tenha perdido alguma coisa no argumento dele, até eu ter certeza disso, eu não vou... porque, evidentemente, quer dizer, o argumento do Perry é precisamente que proposições singulares não são suficientes. O ponto central de utilizar, do ponto de vista metateórico, é manter o uso de sentenças como ferramentas classificatórias. Do ponto de vista mais substantivo do argumento, utilizando uma citação do Perry, ele mesmo, de resto, né? O que eu quero mostrar é que há situações em que o conteúdo que você espera passar a fazer parte do Common Ground é um conteúdo que envolve que essa pessoa é assim chamada, a pessoa é chamada Deborah Satz, e que você só quer esse conteúdo porque você pensa que o seu interlocutor não sabe. Você pensa a seguinte coisa: do seu interlocutor, você não sabe o nome dessa pessoa. Mas isso aparece em vários lugares no Perry. Quer dizer, ele tem um exemplo de um cientista da computação, que o FBI está procurando um cientista da computação para prender, e um cara chamado David Israel, um cientista da computação. Aí a polícia chega e fala: onde tem um cientista da computação? Ele fala: o David Israel é um cientista da computação. Sendo que ele é o David Israel. A proposição singular é a mesma. No entanto, ele conta que o seu interlocutor não sabe que ele se chama David Israel, então não vai ser procurado. É a mesma coisa. Então, a proposição singular é a mesma. Agora, ele é insuficiente para explicar a intenção comunicacional. E o que eu acho, quer dizer, uma coisa importante, isso explica uma coisa que eu acho que é central, desde o meu primeiro exemplo do Second Person Tense, que é a escolha de palavras. Quer dizer, a escolha das palavras decorre do que você pensa ser o conteúdo informacional do seu interlocutor. Quer dizer, claro que às vezes essa escolha é mais ou menos automática. Agora, por exemplo, eu não tenho nenhuma escolha particular de palavras conversando com vocês. Eu penso que a gente tem um common ground que é mais ou menos comum. Mas há situações em que eu posso querer passar uma informação pela escolha das palavras. Não é? Então, nesse caso, a proposição singular é insuficiente, é por isso que o Perry vai ter. De resto, quer dizer, o conteúdo reflexivo que eu apresentei é uma imagem simplificada, quer dizer, como você sabe, ele acha que existem vários níveis de conteúdo que explicam diferentes ações comunicacionais. De resto, o colóquio que eu vou estar participando na semana que vem é sobre 10 anos do Critical Pragmatics, é precisamente sobre isso, com o Perry e com o Costa. Ok, então eu entendi melhor agora. Eu mesmo, há 20 anos atrás, eu construí um caso usando algumas das ideias de Perry. Você aponta para um pássaro numa árvore, tem gente ao seu redor, meu pássaro favorito, você levanta, vai pegar os binóculos, e aí descobre que não tinha pássaros. Se você se limita a usar uma proposição singular, é como sua crença não tem mais conteúdo. Né? Então, você tem que generalizar para uma proposição com conteúdo reflexivo, para salvar a racionalidade do agente. Então, eu concordo com a estratégia geral. Muito obrigado, meu mestre. A Sâmara, novamente? Oi, professor, só insistindo aqui. Os dois exemplos, o exemplo do cara que está no supermercado, parece que é um indexical eu, né? É o agente. E o exemplo da Deborah Satz, parece que é diferente a natureza desses dois exemplos. Se eu puder, porque parece que o primeiro não é sobre o indexical na segunda pessoa. Se você puder apontar...
Então, qual a relação com... Porque quando o Perry argumenta a favor do indexical essencial, ele fala que, para a explicação, eu tenho que ter estados mentais que se conectem diretamente com o agente, com aqui e com agora. Então, eu estava esperando, por exemplo, essa apresentação. Eu sabia que ele ia começar às 9h30. Eu só entrei na chamada Zoom quando eu pensei, agora, são 9h30, né? Esse é o exemplo do Perry, de resto, uma pessoa esperando uma reunião departamental, etc. Agora, então, por isso ele fala, eu aqui e agora são indexicais essenciais. Agora, ele não diz que alguém tem que enunciar essas sentenças. O que ele diz é o seguinte, a frase mais natural de dizer, quando eu penso, a minha reunião vai começar agora, é pensar, a minha reunião vai começar agora, e não minha apresentação vai começar agora, e não minha apresentação vai começar às 9h30, não é? É preciso explicar, além disso, a ação linguística de dizer algo. Eu não sei, talvez a Diana se lembre, mais uma vez em Fortaleza, eu apresentei um argumento explicando a diferença entre pensar eu e falar eu. E pensar eu quero isso e falar eu quero isso. A ação linguística deve ser explicada nela mesma. Ela então, por que o exemplo eu? Porque o Perry introduziu esse tema para eu aqui e agora. O que eu acho tem uma coisa, que é um efeito paradoxal do exemplo do Perry, é que ele é mais facilmente compreensível porque ele não é linguístico. Ele não tem nada de linguagem. Então, de todo modo, eu é classificatório. No caso de você envolve uma interação, a palavra você envolve uma interação, então você coloca mais constraints linguísticas, porque é de fato uma ação linguística, e nesse caso o você pode desaparecer. O você não desaparece do exemplo do Perry, porque ele não estava lá desde o início. O que está é o ponto de vista do agente. Mas isso não é uma coisa sobre a qual o Perry tenha mudado, na verdade. Eu acho que ele estendeu, mas não mudou o argumento. Porque desde o início, desde 1979, ele fala eu é a sentença que o agente está disposto a dizer. Desde o início ele fala eu é uma ferramenta classificatória. Ele nunca disse eu é a sentença que a pessoa falou, ou a pessoa tem que falar tal coisa. Isso não é uma coisa que ele tenha dito. É por isso que, como respondendo ao André, eu disse, eu acho que o quadro pluriproposicionalista estende o argumento do Perry, mas não muda. Quer dizer, esse ponto não muda. A Raquel agora. Oi, Ernesto, obrigada, achei muito interessante. Enfim, é só um pedido de esclarecimento, porque eu acho que eu não entendi muito bem o uso que você faz da noção de thinking for speaking. Então, porque se eu entendo bem, essa ideia é usada um pouco para falar da relação entre pensamento e linguagem, né? Então, sei lá, dependendo da língua que você fala, por exemplo, falantes diferentes quando vão descrever uma mesma cena, por exemplo, olham para lugares diferentes, porque, enfim, a língua exige que se descreva uma outra coisa e outra língua exige outras coisas, enfim, né? Então, nesse caso, seria um exemplo de como a língua que você fala influencia de alguma maneira o seu pensamento ou a sua atenção, né? Mas aí eu achei que o que você estava querendo falar não é muito relacionado a diferentes línguas afetando o pensamento, né? Então, enfim, só se você pode falar um pouco mais sobre como... Você tem toda a razão. É uma extensão do argumento do Slobin. O que o Don Slobin fala? Ele fala o seguinte, eu vou pegar um exemplo ele dá o exemplo do turco, por exemplo. Em turco, você tem que indicar como você sabe de alguma coisa. Se você disser, eu vi, ontem choveu perto da minha casa, por exemplo. Então, você tem que marcar na frase, se houver algum falante de turco, eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrijam. Mas você tem que marcar na frase se eu vi ou alguém me disse. Você não constrói a frase sem marcar a origem evidencial disso. A Boroditsky dá um exemplo de uma língua aborígene da Austrália, na qual a identificação dos lugares se faz pelos pontos cardeais. Então, eu diria, por exemplo, que o computador está a noroeste, que o copo está a sudeste, coisas desse tipo. Então, as pessoas, os falantes dessa língua, têm uma localização absoluta, então, do espaço, e quando você cumprimenta alguém,
eu falo, como você vai? Você responde falando, eu estou indo para o noroeste, para o sudoeste, para... Então, você não consegue, então ela fala, você não consegue nem começar uma conversa se você não souber os pontos cardeais. Evidentemente que os pontos cardeais são acessíveis a todos. Eu posso andar com uma bússola no bolso e saber exatamente onde é o norte, o sul, cada coisa, não é? Mas o português não exige que nós façamos isso. Os falantes dessa língua sempre sabem disso. Eles sempre sabem disso, não é? E por que então, a língua faz com que eles pensem nisso, faz com que eles prestem atenção, e como você disse, isso é de fato um efeito da língua, de prestar atenção em diferentes aspectos. O que tem efeito sobre a memória, tem efeito sobre a descrição do espaço, a Boroditsky fala, tem efeito, utilizando aqui a tese do Lakoff, tem efeito de como que você pensa o espaço, como indo não da esquerda para a direita, mas indo do sul para o norte, ou do leste, não, vai do leste para o oeste. Então, esses são efeitos específicos à língua. Você tem razão, o que o Zlobin e a Boroditsky falam é uma outra coisa. O que eu quis dizer, agora, uma tese do Zlobin, que é a origem desse paralelo, é o seguinte, a gente poderia pensar, quando alguém fala alguma coisa, ele está meramente representando uma situação. Então, você está descrevendo, digamos, expressando uma proposição singular que tem A como componente, um predicado F como componente. Então, é F de A, por exemplo. O Zlobin fala o seguinte, olha, as línguas mandam que você construa de um determinado modo o que você está vendo. Não é a mera representação da situação. Então, o que eu acho, a minha tese, é que na atividade de falar, a gente faz mais do que meramente representar a situação. Então, no caso do exemplo do Perry, Deborah Satz, eu vou pegar o exemplo do Clarke, daquele diálogo, né? The Fords, the Celeste, etc. Quer dizer, a vantagem do diálogo do Enfield e o do Clarke e da Wilkes Gibbs é que ambos são diálogos, são conversas reais, né? Quer dizer, o Enfield é um estudo de corpos. Eu acho que o Clarke faz mais estudo de laboratório, mas aquela é uma conversa gravada. Então, o que ela quer dizer é que o senhor e a senhora Ford estiveram aqui ontem, que é a última frase do texto. Então, ela poderia ter dito, o senhor e a senhora Ford estiveram aqui ontem. Acabou. Essa é a proposição que ela quer expressar, uma proposição singular que tem 3 componentes singulares de resto. No entanto, o que o Clarke mostra, ele mostra com o modo como conversas de fato se desenrolam, é que quando a gente introduz um referente, e a gente e a gente pensa que por uma razão ou por outra. Então, aqui, por exemplo, se eu quiser falar, o Marco Aurélio gosta do Dretske, por exemplo. Eu não preciso introduzir para vocês o Marco Aurélio. Agora, se por uma razão ou por outra eu achar que vocês não vão saber de que Marco Aurélio eu estou falando, então eu faria um esforço a mais para fazer isso. Isso é assim que funcionam conversas. E para fazer isso, eu não faço isso genericamente, depende do meu interlocutor. Uma pessoa que conheça bem Marco Aurélio, eu nunca vou precisar fazer isso. Uma pessoa que conheça mais ou menos, eu vou ter que introduzir mais. E para uma pessoa que não conheça nada, eu vou ter que ter uma descrição inteira. Isso é o thinking for speaking. Agora, você tem razão, isso não é um fenômeno do código linguístico. Mas qual que é a conexão? É que você vai além da proposição expressa e você pensa sobre o que você vai falar, considerando o que você pensa que seu interlocutor sabe. Você tem razão que é um desvio. E a palavra essencial, uma palavra importante, que é a palavra atenção. Uhum. Quer dizer, a gente presta atenção. Não, é que o que eu pensei é que aí parece que tem uma influência na direção oposta, assim. Quer dizer, o seu pensamento influi, afeta, influencia nas suas escolhas da palavra. Então, é uma direção do pensamento para a linguagem, enquanto que no thinking for speaking, talvez a linguagem que, de algum modo, afeta o pensamento. Enfim, só isso que eu... Não, você tem toda a razão de fazer essa observação, obrigado por ter feito, eu tenho que tornar mais claro esse ponto, você tem toda a razão. Quer dizer, o meu foco, no caso, seria no speaking, quer dizer, o que você pensa quando você fala. Só para fazer um paralelo, quer dizer, eu falei que, respondendo a observação da Marionice, que tem uma dimensão ética, né? Se a gente pensar, por exemplo, no conceito central da ética da Iris Murdoch, o conceito central dela é o conceito de amor. E o que é o conceito de amor para ela? É prestar atenção no outro.
Quer dizer, numa interação, você presta atenção no outro. Mas isso, e quando você fala, você presta atenção no outro. Mas a atenção é um fenômeno subpessoal, quer dizer, não é que você tem que pensar, que você tem que prestar atenção. É assim que funciona de maneira quando você se engaja numa conversa. Obrigado pela sua pergunta, mas você tem razão na sua observação inteiramente. Eu queria fazer uma pergunta também. Na verdade, eu gostei muito da sua apresentação. Tem uma série de coisas que você disse, por exemplo, ao interpretar a noção indexical essencial do Perry, a forma como você, por exemplo, aponta no REC. Por isso que eu acho que eu brinquei aquele momento, que talvez o REC não entendeu o Perry, mas o critério, talvez, os critérios usados para você identificar indexicais essenciais, aí você relembra que o Perry, lá desde 79, ele dizia que a questão não é o que você fala, mas é o que você estaria disposto então, a serir, digamos. Só que eu diria mais, porque digamos que para onde você caminhou, não é simplesmente o que você estaria disposto a serir, mas é o que você estaria disposto a serir em inglês, talvez. Porque vou imaginar que a sua língua não tem o you, sabe? Ainda assim, você estaria disposto, se eu traduzisse você para inglês, a serir a frase você, sei lá o quê, sabe? Mas aí, se, digamos, essa é a extensão ainda maior, que seria, então, nem precisa ter na sua língua isso me lembrou o seguinte, há muitos anos atrás, eu lembro que eu fiz quando eu era estudante de graduação, eu fiz uma disciplina na antropologia, e que era, basicamente, discutia a teoria do Viveiros de Castro, e aquele livro dele sobre os Araueté. E a implicação que eles tiravam era que, bom, os Araueté parece que eles, na língua deles, eles não têm o eu, então não tem esse termo para a primeira pessoa. Aí então eles diziam que não tinha sujeito, é como se fosse uma cultura sem sujeito, e que a construção do sujeito na filosofia moderna, etc., fosse só uma espécie de eurocentrismo, sabe? Enfim, porque a gente fala com eu e tal. Mas a gente poderia atribuir a eles, usando a teoria do indexical essencial do Perry, uma série de, enfim, me parece que em vários momentos eles estariam dispostos a serir as asserções em inglês como eu, sabe? E agora você faz a mesma coisa com o você, digamos, né? O que eu fiquei pensando no exemplo que você mesmo deu, que eu conheci até, eu acho extremamente pitoresca essa língua aborígene que usa essas expressões aí dos pontos cardeais e tal, para falar bom dia, sabe? E se a gente tivesse agora uma teoria, se o John Perry fosse aborígene, ele colocaria os pontos cardeais como um essencial, um indexical essencial, porque parece que ele estaria disposto a serir na língua aborígene, eu estou indo para o noroeste, ao falar bom dia, sabe? E a gente poderia usar esse tipo de raciocínio, tipo, tá certo a teoria aborígene de essenciais indexicais, isso também o que mais que então? Vai depender de em cada língua, o que enfim. Ótima pergunta. Primeiro, você está inteiramente certo, se é isso que você disse, que essa tese do Vieira de Castro é absurda. Ela é absurda porque isso supõe que o sentido da agência dependa da existência de um pronome dedicado à primeira pessoa do singular numa língua. Na verdade, tem um livro muito interessante, um cara que chama Cecil, sobre marcador de pessoa através das línguas. Eu acho até que no texto que está no site lá, eu acho que eu cito esse livro, é evidente que o sentido da agência e o caso descrito pelo Perry não depende da existência de um termo dedicado a eu, não é? Isso seria como dizer que a pessoa não pode se dar conta que ela está fazendo alguma coisa. Mas eu acho que isso na verdade, inteiramente compatível com o ponto de vista do Perry, porque o Perry justamente não envolve a enunciação de uma frase na primeira pessoa do singular. Quanto um teórico de outra língua utilizaria outras ferramentas, é claro. Agora pense, por exemplo, no caso dessa língua aborígene que utiliza pontos cardeais. Eu preciso de um lexical espacial. Por que eu preciso de um lexical espacial? Porque se eu estou virado para cá, ou se eu estou virado para cá, ou se eu estou aqui e ando para cá, eu vou mudar a minha posição relativamente aos pontos cardeais.
Na verdade, o que é importante aqui é o frente e costa, né? Se eu fizer isso, eu já mudo, que está... Para descrever isso, eu preciso do sentido da localização. Qual que vai ser a ferramenta teórica que ele vai utilizar? Eu não sei. Agora, do ponto de vista da classificação, na verdade, é bom que haja diferentes ferramentas de classificação, mas quando a gente entende que essa ferramenta não é uma ferramenta, é uma ferramenta do teórico, os diferentes teóricos podem classificar com diferentes ferramentas fenômenos que são os mesmos. Fenômenos que são os mesmos. É interessante, tem outro paralelo com isso, que é a ideia do Pério de constituintes articulados, porque também ele vai dizer que, bom, o que é um constituinte articulado para uma dada língua, de um outro ponto de vista, pode se tornar articulado. O fenômeno da articulação e da não articulação não é um fenômeno linguístico, embora diferentes teóricos possam classificar diferentes pensamentos como articulados ou inarticulados. Eu acho que existe um paralelo. O que seria preciso mostrar, no caso da palavra eu, isso foi, na verdade, esse é um argumento que eu tenho. Eu levo muitos anos fazendo os textos que eu faço. Então, eu acho que esse argumento especificamente, deve ter uns 10 anos que eu escrevo sobre ele. E cada vez que eu escrevo, eu começo a escrever de novo. Então, mas, quer dizer, eu acho que ele ainda não está bom. Mas uma versão, um dos avatares desse texto, eu explorava precisamente o contraste que existe entre o sentido da agência e a existência de um termo dedicado à primeira pessoa. Tem línguas que não têm eu. Agora, isso não significa que não existe sentido da agência e nem que não haja um contraste no caso descrito pelo Pério. E nem voltando à observação da Raquel, eu não acho que isso seja uma consequência do que a Boroditsky e o que o Slobin falam do efeito da linguagem sobre o pensamento. Eles falam que se você presta atenção, mas não que você tem coisas que sejam incomensuráveis, por exemplo. Você vai simplesmente prestar atenção. O exemplo dos pontos cardeais é o exemplo mais claro, porque é uma mudança radical de orientação. Saber, por exemplo, que ao sul, norte, noroeste, nordeste, etc. Agora, que a gente não sabe, eu não tenho a mínima ideia. Agora eu sei o que é sul, porque eu estou na minha casa, eu acho que eu sei. Mas se eu andar um quarteirão, eu já não sei. Mas isso é evidentemente acessível para todos. Todo mundo pode saber disso. Você só não presta atenção. Mas se você tiver uma bússola, se você souber usar uma bússola, isso é uma coisa que é acessível para todos. Não tem uma coisa inacessível. Tem que você preste atenção. Não, tá ótimo. Acho que, não havendo mais perguntas aqui, a gente tem uma sessão que começa agora às 11 horas, cujo o tema vai ser consciência e empatia, né, em segunda pessoa, com o Jonas Coelho, né, da Unesp, e o Daniel De Luca, aqui, né, da FAGE, de Minas. Então, a gente vai dar uma pausa, então, agora de 6, 7 minutos, enfim, até às 11 em ponto, eu estou aqui de volta e a gente vai iniciar a próxima. Eu gostaria de agradecer enormemente ao Ernesto, de novo. Foi ótima a palestra, toda a discussão, então foi uma ótima sessão, espero que vocês tenham todos gostado também. E é isso, muito obrigado, Ernesto, e a gente volta daqui a pouco. O Daniel já está aí, mas você pode esperar que daqui a uns 5 minutos, viu? Obrigado pelo convite e pelas perguntas.